Será que estamos ouvindo a marcha da liberdade dentro de um cenário tão trevoso em que asfixiaram as liberdades do Brasil? Nós iremos nos contentar com algumas migalhas de uma anistia light, ou o passo que foi dado agora significa algo portentoso? Algo que vai desabochar e vai se transformar na restauração da liberdade no Brasil. As dúvidas são muitas, mas o fato é, aqueles que pensam que nunca vai acontecer nada, aqueles que acham que a lei inercial da consolidação do poder prepondera sobre tudo, eles estão começando a ver que as placas tectônicas ideológicas se movimentam e que o Ocidente não estava tão abandonado como pensavam. Barroso, com a sua ideia de marcha civilizatória, pensava que a constante transformação havia finalmente preponderado, o que incorreria no paradoxo evidente de que, se está tudo em transformação, essa lei também estaria em transformação. Velha oposição que se fez desde Sócrates aos sofistas, que se fez a Popper, em que tudo seria resolvido racionalmente. Então, isso aí também poderia ser racionalmente contestado, essa lei, entre aspas. E também se objetava a Heráclito, né? Se tudo está em transformação, então essa transformação, vamos dizer assim, legislada, também estaria em transformação. Como pode a transformação vigiar a transformação, não? Mas a ideia não era essa. A ideia não é nada tão filosófico, tão profundo, como deveria ser dentro da mente de um constitucionalista que está numa Suprema Corte. Infelizmente, não era isso. A ideia preponderante era que estaria estabilizada essa conformação materialista pela esquerda, esse coletivismo em que não teria mais volta. E nisso, os ministros, sem nenhuma cuidado intelectual, porque juízes que estão numa Suprema Corte deveriam estar talhados para isso, mas não estão. Mostraram que meteram os pés pelas mãos, a ponto de Gilmar Mendes, o garantista, elogiar o regime chinês, não é? Regime totalitário, de um precedente, um antecedente genocida, morte de 30 a 70 milhões de pessoas na Revolução Cultural, como todos os regimes de esquerda, que como tal cerceia completamente a liberdade de expressão dos seus, controla até o espaço das pessoas, até a liberdade de ir e vir é algo relativo. E temos aí um ministro que deveria zelar pela essência dos valores, pela espinha dorsal dos valores ocidentais que industriaram a formação da nossa sociedade. Ele está lá como algo descartável e de repente se filiando a uma ditadura hedionda que tem precedentes mais hediondos ainda. E isso é o resultado da nossa decadência. Então, atrás das palavras delicodoces de Barroso, falando que tem um legado civilizatório, o que tem é uma concepção de civilização adulterina. A civilização seria a vitória sobre os extintos, uma boa definição, a ascendência contínua do espírito sobre a matéria, e que leva a uma concórdia calçada numa comunhão essencial e não num arranjo sistêmico, social, horizontal. No entanto, ele tenta pavimentar esse caminho ideologicamente, chegou a ser convidado por Soros para dar uma palestra, e esse conceito é um conceito, na verdade, decadente, não de uma civilização ascendente. Observe-se bem, nunca nenhuma civilização foi originada por juízes.
Juízes são aqueles que administram o dado sobre o contingente, aquilo que se formou como legislação. Nós temos várias teofanias e manifestações divinas diretas, né? Não estou pedindo que vocês acreditem que é verdadeiro ou não, mas que elas foram o sêmen de grandes ciclos civilizatórios. Nós escutamos um só em que os juízes têm se tornado agentes causais de transformação e muito menos um mito fundador de civilizações. Mas nós ficamos reduzidos a isso por uma autofagia do sistema. É isso que tem que se entender. A partir do momento em que erradamente Kelsen concebe ao arrepio, a reveria de todo o movimento da matemática para mostrar, pela teoria de Gödel, que há sistemas que não podem validar a si mesmos, fazendo uma aplicação meramente análoga da teoria da incompletude, que se presta mais aos sistemas que dizem a verdade sobre as aritméticas, sobre a aritmética, os princípios da aritmética, mas podemos fazer a moda de Tarski, talvez, e outros, um pensamento análogo. Então, o sistema, para decidir sobre si mesmo, ele coloca um órgão lá, a Corte Constitucional. Essa Corte Constitucional, ela, evidentemente, para ela decidir se ela tem poder ou não dentro do sistema, ela tem que se colocar fora do sistema. Porque se ela decidir que ela não tem um poder determinado, ela vai estar usando esse poder que ela nega que tem nesse momento para decidir isso. Coisa muito simples. Então, evidentemente, que quando existe um distanciamento entre o poder originário, que é o povo, e aqueles que guardam o sistema, a guarda da Constituição não quer dizer guardar um livro, quer dizer interpretar, dizer o sentido, o alcance e o significado da Constituição. Quando tem um poder que vai absorvendo tudo sob esse guarda-chuva da Constituição, ele pode dizer até que o cadastro do seu sapato é inconstitucional. Então ele tem poder para falar tudo. E evidentemente ele vai estar, sem perceber, se colocando sempre que ele julga o próprio poder, fora desse poder. Senão se gera um paradoxo, que é esse que eu denunciei. Então é lógico que esse é um sistema autofágico. Só o Kelsen não percebeu isso. Quem quiser ver isso detalhadamente no meu vídeo sobre por que o STF não pode falar tudo sobre a Constituição, veja, tem aí no meu canal do YouTube. E é justamente por isso, pela incursão em paradoxos insolúveis. E é o que nós vemos aqui. Era fatal que isso acontecesse um dia, era fatal. Faltava apenas a faísca defensiva para criar a jurisprudência defensiva no derredor disso. E por isso que essa mudança que tem que ter, não só aqui, mas no mundo todo, que foi o período da jurisaristocracia, né, onde se arvoraram os juízes em transformadores da vida social, em parteiros de uma nova civilização, e que eles não têm nenhuma vocação para isso e principalmente nenhuma estatura para isso. É preciso muito mais do que isso, precisa ser um pensador, é preciso ser alguém que é capaz de revolucionar pela sua intuição prodigiosa e também sua cultura não menos robusta, as estruturas da sociedade, capaz de revolucionar isso e trazer à luz valores perenes, não valores que podem ser transformados a qualquer momento, porque isso aí é a decadência de uma sociedade. Então, eles não tinham esse poder, mas eles alcançaram esse poder pela cegueira de Kelsen, que, contra um suposto obscurantismo, veio com um ar lógico, representando a filosofia analítica no direito, e não percebeu o que estava criando. E aqui temos o resultado. Só que este resultado, ele foi encaixado nos interesses das forças globais, na correlação de forças de todo o Ocidente, e transformaram o Brasil num laboratório juris-aristocrático. As intervenções de Biden, o envio para cá de um
do chefe do Departamento do Estado, depois a CIA, depois a FBI, ou seja, 3 pessoas, né? Vitória Nuland, William Boone, se eu me lembro, posso confundir os nomes, mas foram 3 enviados aqui para ensinar o poder a transmitir ao povo a supressão do direito de questionar as urnas. Frases pueris se empertearam e tingiram o ideário nacional, como questionar as urnas e atacar a democracia. Ou seja, nós temos uma máquina agora, que é uma máquina que sequer tem uma inteligência artificial, sequer tem nada, né? Ontologicamente é uma máquina, e ela é a verdadeira guardiã da democracia. O direito à suspeita, o direito à transparência, que inclui o direito a suspeitar sem ter que justificar, apenas não se pode acusar, de uma hora para outra suprimido, e se tem e há campo finalmente para implantar o institucionalismo. O institucionalismo, o que é? As instituições substituem a vontade popular. Como denunciou o Mike Pence na sua primeira manifestação sobre isso, antes mesmo do Trump assumir o poder, de repente alguém que estava à frente de um órgão desse de controle passou a desempenhar uma função numa importante revista e escreveu que o voto deveria ser substituído pelas instituições que cuidariam assim de tudo para todos. Benedito Gonçalves também falou que descredenciar os experts, colocar em dúvida os validadores epistêmicos, que seriam aqueles do meio acadêmico, que isso aí era fragilizar a instituição democrática. Ou seja, como se a sociedade não pudesse designar seus próprios experts para fazer auditoria nas urnas. O relatório do Exército que falou. O relatório do Exército simplesmente falou que não foi possível sequer saber se o código-fonte que havia sido a ele entregue era o mesmo que havia gerado o programa que estava dentro das urnas. Ramagem também falou no próprio relatório do golpe, do suposto golpe, a mesma coisa. Já falei várias vezes sobre isso. Ou seja, que nenhuma entidade pôde conectar seus computadores à máquina. Está nos dois. Então, não é preciso afirmar que as urnas tiveram fraude. É simplesmente mostrar que, não sendo possível uma verdadeira auditoria, é suficiente para colocar sob suspeita. Não estou afirmando que teve fraude, mas é que não teve a transparência sobre aquilo que é o átomo semente da democracia, que é o voto. Então, para mim, o grande ponto que norteia tudo que aconteceu é esse. Né? É esse. Porém, com o rumar da situação, o que é que nós tivemos? O que nós tivemos é, como eles não percebem o choque das placas tectônicas ideológicas que estava havendo, de teor muito maior do que um local chamado Brasil, que tensiona toda a ocidentalidade contra a sua implosão cancerígena por uma ideologia como a marxista, eles não tiveram a capacidade de ver isso aí, esse choque, e ver com o que estavam lidando. E estavam pensando simplesmente que era uma tomada de poder, que era algo que está dentro do traquejo fisiológico, do traquejo do establishment, né? Nunca sei se é establishment ou establishment, mas entenderam o que eu quero dizer. Aquelas castas enraizadas no poder, né? Arcaicamente, eles pensaram que eles iam proteger isso e não estavam vendo com o que estavam lidando. Ou seja, gradativamente se espalhando pela América Latina e tomando os espaços culturais, midiáticos, artísticos e principalmente as universidades, da onde saem todas elas. Saem todas essas indiferenças, todo esse aparelhamento. E eles não se fizeram mais de guardiões daquela Constituição que contemplava esses valores
que fundaram a sociedade brasileira em consonância com a sociedade ocidental. Eles passaram a defender a sua decapitação, o seu esgarçamento. E o que acontece agora? Com essa investida de Donald Trump, que não é por Bolsonaro exclusivamente, não é para um determinado país, mas é a determinação de revitalizar o Ocidente no continente, revitalizar os valores, revitalizar a raiz, torná-la atuante novamente, em vez de matá-la, que é como eles estavam tentando. Então está claro que Donald Trump já deixou bem claro isso, ele não vai deixar o Brasil ficar entregue à China, entregue a uma ideologia capitaneada por uma outra potência, que está em perspectiva com a esquerda e que vem simplesmente a degradar aquilo que nos constituiu. Só que o que é que nos encontramos? Com o que nos encontramos? Nos encontramos com um déficit argumentativo brasileiro. O que vem a ser o déficit argumentativo brasileiro? A incapacidade de pensar, a incapacidade de conectar premissas e chegar a uma conclusão. Isso nos traz, como disse Olavo de Carvalho, imensos transtornos. Essa incapacidade racional é algo que significa um padecimento, uma carência no Brasil, um ensino no Brasil também, que afeta tudo, afeta tudo. Vejam vocês que a ciência, ela arrecada dados e ela os articula, mas se o cientista não tiver lógica, ele não consegue emitir um juízo concreto. Então, por exemplo, vários exemplos que eu posso dar desse déficit, né? Recentemente, quando Eduardo Bolsonaro fala que não pode aceitar essa anistia que vai colocar as pessoas do 8 de janeiro como se simplesmente promovidas a um regime semiaberto, com tornozeleira, ele fala, não é isso, não podemos desperdiçar a força extraordinária injetada por Donald Trump nisso. E depois que ele vir que fizemos isso com a ajuda dele, ele nunca mais vai ajudar em nada. E aí aparece um monte de debilóides, débeis mentais, né? Uma matéria do Estadão escrita por um desses, né? Não quero nomear a pessoa para não ofender, mas uma matéria onde ele diz que ficou provado agora que o que queriam era salvar o pai e não estão se portando com aqueles do 8 de janeiro. Não, o que eles queriam é acabar com a ditadura judiciária, com essa ditadura juris aristocrática. Então você não pode pegar uma fatia de algo que é para ser total, né? Só serve se for a derrocada dessa ditadura, a restauração da liberdade. Você não pode pegar algo que seja um paliativo, que seja um contentamento para alguns, mas que a estrutura do sistema continue. Eu previa já em 2024 que eles tentariam usar esse suposto golpe, esse julgamento, que foi uma farsa, né? Uma farsa completa. Eles tentariam usar isso aí para legitimar seus abusos, aqueles todos que haviam sido denunciados já, como o Twitter faz, ordens clandestinas para censura, a chantagem com os diretores do X, que não tinham acesso à plataforma, mas poderiam ter sobre si uma medida penal, se o X dos Estados Unidos lá não fizesse o que eles queriam. Pura chantagem. A coação de Cid, ele falando claramente que, olha o que o senhor falou, sua família já pode ser atingida por medidas penais, sua filha já é maior e tudo, isso aí é o quê? Uma participação do juiz que nem poderia vir pela lei, e ainda assim não, se você não falar o que eu quiser, o bicho vai pegar. Então, todas essas medidas, as provas inacessíveis, 78 terabytes, que eu calculei aqui que para ler com 4 minutos por folha, daria 1.900 anos, alguma coisa assim, ou 1.800 anos. Se fosse ler mais rápido, né, tudo bem, daria 900 anos. Então, o que acontece? Quando o Fux dá o voto dele, ele simplesmente desnuda as incongruências, as violações, as transgressões do processo, enquanto os outros juízes não se ocupam de nada disso, nem das provas, nem das alegações, porque eles fazem parte desse déficit argumentativo. É muito comum no judiciário, nós vemos o tempo inteiro, muito comum,
Você fala, argumenta. O relator, olha só, eu não vislumbro. Ele fala que ele não vislumbra isso, acabou. Os juízes confundem muito a motivação com o fundamento. Por exemplo, 2 mais 2, decido que 2 mais 2 é igual a 17. Você está dizendo o seu motivo, pessoal, mas você não está justificando. Ou seja, mostrar a lógica que suporta, o fundamento que suporta a sua conclusão. E esse déficit argumentativo é o que levou, pateticamente, irem 5 senadores tentar falar com a Casa Branca. E o que aconteceu com eles? Cara na porta. Por quê? Porque ele não conseguiu entender que não era nada da economia, não era nenhum acordo, não tinha nada que... Mesmo Trump colocando literalmente na carta dele, o único país que teve menção a isso, que aqui havia uma perseguição à direita e uma ditadura. Mesmo ele colocando isso. Depois que já havia sido feita a sanção da Lei Magnitsky-Moraes, vai Haddad, para dar uma lição nele, desmarca um compromisso que ele pensava que onde ele seria atendido pela Casa Branca, e no lugar dele colocam Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o sujeito ainda assim não havia entendido que só existe uma motivação para Trump: restaurar a liberdade no Ocidente. Não tem nada disso. Outra coisa que faz parte desse déficit argumentativo. Nós vimos Aldemar agora falando que ele tem um presidente que apoia o STF. Uma besteirada. O STF se tornou muito maior que o presidente. O STF tem Lula como marionete. Ele é o bobo da Corte Judicial. E muita gente falando, não, porque Lula, você via lá aquele Santana, Lourival Santana, o Inevac, porque Lula não economizou bravatas contra Trump, provocou o tempo inteiro. O Lula não importa nem um pouco nisso. Ele não tem poder nenhum, na verdade, de guiar o Brasil para esses acontecimentos. Não é a força dele que está atrás disso. Ele apenas está como um nostálgico do anti-americanismo, agora discussão para o seu séquito. Né? E já acabou esse ímpeto, vamos implementar o poder americano. Todo mundo já entendeu muito bem que os Estados Unidos estão lutando pela liberdade de expressão, a essência das democracias, que impede a esquerda de se aboletar no poder e fazer o que ela sempre faz, que é passar a perseguir todo mundo e instaurar um regime distópico. Então a importância da liberdade de expressão está aí. E quando as redes sociais emergiram, a capilaridade da comunicação entre as pessoas fez com que esse poder fosse mitigado, esse poder fosse pulverizado entre as pessoas. E aí vem Barroso e fala no Congresso e também na Brasil Conference, como se fosse uma fórmula muito inteligente, muito refletida, que as pessoas têm direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos. E esses fatos têm que ser intermediados, têm que ser dados pela mídia. Ou seja, querendo acabar com essa capacidade comunicativa, porque eles veem que quando ela existe, o sistema deles definha. O sistema deles se desintegra. Ou seja, o que eles querem é acabar com a comunicação entre as pessoas direta, com toda a censura, para que os fatos possam ser apresentados tal como eles querem, que na verdade são versões. Toda a mídia sempre teve engajamento, toda a mídia sempre teve dono, toda a mídia sempre teve patrocínio e dinheiro. A ilusão de uma mídia independente, ela custa caro a quem embarca nela. E o que acontece? A internet não deixa acontecer isso. Recente pesquisa da Quest, né, mostrou que a maior parte dos bolsonaristas não se influencia pela televisão. A maior parte dos pessoas da direita não olha para a televisão, olha só para as redes sociais. E o poder tremendo que ela adquire, assim, inclusive, de desmentir o que sai na grande mídia, de desmentir o que sai na televisão, se mostrou altamente incômodo. Por que a Rede Globo apoia isso? Porque Lula está dando 30 milhões para ela? Não é só por isso, é que ela perdeu o poder dela tal como era antes, embora ainda tenha muito. Embora ela ainda merecesse uma sanção da Magnitsky, né, seus donos. Porque ela manipula o Brasil há várias décadas e essa manipulação é altamente perniciosa. E é por isso que ela apoia tanto qualquer projeto que diga respeito à censura. Então, agora, quando nós falamos em anistia,
é bom pensar que, seguindo aquela linha do déficit argumentativo, onde vários imbecis caem, né, de tentar falar com os Estados Unidos como se a questão não fosse, por mais que ele fale explicitamente, que a questão é a supressão da liberdade no país por uma corte judicial. Por mais que ele fale isso, lá vai o cara querer falar de economia, não, porque as tarifas, porque a lei Magnitsky, porque a nossa soberania, outra coisa para mostrar para vocês o nível de estupidez. Na Jovem Pan, sujeito bastante inteligente, ele fala, olha, esse apartamento de 12 milhões que o Moraes conseguiu, quem comprar dele poderá ser pego pela lei Magnitsky, aí vê outro lá de terno e gravata, muito bem, nem sei quem é. Não, mas o que eu vejo é que a lei Magnitsky não pode ser aplicada no Brasil. Meu Deus do céu, ficou tão claro que a lei Magnitsky não é aplicada no Brasil. Esse é o nível, digamos assim, de equação Dino, né? O nível de compreensão do Dino, que para mim é lá embaixo, né? Então, ninguém está dizendo que a lei Magnitsky vai ser aplicada no Brasil, simplesmente com as sanções, os bancos daqui, com medo de perder o mercado americano e todos no mundo, passam a isolar aquela pessoa, excluí-la, para não perder o mercado americano. Então eles seguem sem haver equação nenhuma. Na Europa tentaram falar a mesma coisa, a chamada lei Dino, né? A Magnitsky não vale aqui. Adiantou alguma coisa? Não, porque todas as empresas não queriam saber de negociar com o Irã, porque poderiam perder o mercado americano. Acabou, não adiantou nada. E o cara não entendia, esse outro advogado que estava lá, não entendia, não consegue compreender o que o outro falava. E o que ele falou? A pessoa que comprar esse apartamento do Moraes poderá ser vista pelos americanos como alguém que colabora com o sancionado Magnitsky dele. E aí responde o outro, não, mas a lei Magnitsky eu mantenho o meu ponto de vista, ela não se aplica aqui. Como você vai discutir com uma pessoa assim, que não sabe argumentar? Que a mente dele não funciona associativamente entre uma premissa e outra para chegar a uma conclusão. A lei Magnitsky pune todos aqueles que se relacionam com o sancionado. Comprar um apartamento é se relacionar com o sancionado. Logo, a lei Magnitsky poderá puni-lo, poderá incluí-lo dentro do universo de restrições dela. E onde ela faz isso? Nos Estados Unidos. É o sujeito, não, mas ela não se aplica aqui. Não precisa se aplicar aqui, simplesmente o cara vai ficar com todos os cartões dele bloqueados, com todas as contas dele bloqueadas, e não vai ter para onde escapar. Nunca ninguém conseguiu driblar a lei Magnitsky. Mas é o Brasil que vai conseguir agora, com uma ordem da Suprema Corte. Bom, essa é a sinuca de bico que pode fazer colapsar todo o sistema econômico se eles vierem a bloquear o Banco do Brasil lá nos Estados Unidos, né? E parece que o Banco do Brasil centraliza todas as exportações e importações, e uma série de outras medidas, seguradoras que não vão segurar cargas, que vem componentes de remédio, podemos ficar sem remédio aqui, e uma série de coisas. Aí vai o Banco do Brasil, outra dessas mostras de como os concursos públicos realmente não expressam capacidade de inteligência. Vai na AGU, na Advocacia Geral da União, e pede para denunciar Eduardo Bolsonaro e outros como praticantes da tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Mas que poder que ele está impedido de funcionar? Nenhum. Mas agora virou a batata frita. A partir do momento que você empresta uma elasticidade ao tipo penal, que tem que ser o contrário, tem que ser literalmente caber a conduta que a pessoa praticou dentro daquele tipo. Por isso que é um silogismo, uma adequação entre a conduta e o tipo. Tem que ser perfeita. Não pode inventar por analogia. Mas como o Moraes inventou o discurso de ódio sem estar nem tipificado em lei, isso passou a ser um crime, tudo agora pode ser. Por exemplo, a conduta do Bolsonaro em 2021 já fazia parte, já era execução do golpe em 2022, uma palhaçada. Ou seja, o temperamento, o espírito crítico, as posições políticas. Agora, se acontecer lá na frente alguma coisa que está em perspectiva, em consonância com isso aí, então pronto, eu já planejava aquele golpe desde 2021, que aconteceu em 2028, sem ter conexão causal nenhuma, né? Nenhuma. Chegou ao ponto de, como foi revelado pelo Tagaferro, o assistente dele, que ele, para decidir se a pessoa vai ficar presa ou não, sob custódia ou não, nos atos do 8 de janeiro,
ele pedia para uma pessoa lá emitir uma certidão sobre todas as publicações dela na internet. Então alguém que tinha feito uma crítica ao governo em 2018, naturalmente estaria conectado àquilo que ele quer julgar com golpe naquela invasão lá do Planalto. Estaria associado, estaria consociado. Ou seja, o crime de associação criminosa estaria já praticado. A tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito estaria praticada. E o golpe de Estado, que pelo princípio da construção, o crime maior ou salvo menor, ele já seria inerente à tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, também estaria consumado. Mas o que eles fizeram no tribunal? Eles somaram as penas, em vez de aplicar esse princípio, e não conseguiram provar de jeito nenhum o elemento subjetivo do tipo, que é a intenção de praticar aqueles atos, que externamente eu posso ter tudo. Não é? Uma vez eu tinha acabado de comprar um carro usado, e era um Passat branco que estava na frente dele, igual o Passat que eu tinha comprado. A minha chave abriu outro carro, eu não vi que eu tinha aberto o carro errado. E quando eu comecei a dar a volta com o carro, eu vi que alguns defeitos que eu teria constatado lá no carro tinham desaparecido. Daqui a pouco eu olho, meu Deus do céu, eu peguei o carro. Eu não sabia. Eu voltei e, graças a Deus, a vaga estava lá, aberta ainda. Eu fui lá, estacionei e fui embora. Então, aos olhos da exterioridade, eu teria cometido um crime de furto, mas eu não cometi. Por quê? Porque o crime de furto, ele não existe o furto culposo. Então, eu não tinha nenhuma intenção de subtrair nada de ninguém. Era uma subtração exterior. Não existe furto de engano. Então não tinha elemento subjetivo do injusto. Alguém viu alguém do 8 de janeiro falando que queria impedir o funcionamento dos poderes? Aquelas pessoas ali estavam revoltadas com a perseguição à direita, com essa coisa das urnas, com um monte de vozes silenciadas, com um juiz que perseguia só um aspecto político que era a direita, estavam se sentindo golpeadas, elas se sentiam, tal como já foi reconhecido por uma jornalista do que houve um golpe de Estado judicial. Elas estão certas, erradas, não importa, elas não tinham essa intenção, né? Mas eles não conseguem fazer nem sequer esse simples raciocínio, nem sequer isso. Então, o que acontece? Acontece que a racionalidade está banida desse país, até mesmo para fazer um simples silogismo judiciário. Tudo aqui é tocado nessa forma. Então, esse déficit argumentativo é o que leva algumas pessoas a não entenderem que não vai bastar uma anistia light. Ora, eu deixo os do 8 de janeiro anistiados, mas o Bolsonaro continua preso. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque eles têm que entender que eles estão lidando com uma força muito maior que está no encalço de algo que chega a ser transcendente, né? Que é o levante da civilização ocidental contra 50 anos de penetração que vai desgastando a essência do Ocidente, e que os Estados Unidos vê que daqui a pouco ele vai estar isolado, com a China dominando tudo, ele não vai deixar, ele está determinado a isso. Então não adianta pensar que vão manter o poder tal como está, dando algumas esmolas, como uma anistia light dessa. Não adianta, que não vão conseguir. Teriam que ter um olhar histórico muito mais profundo. E como disse agora, recentemente, o Paulo Figueiredo, num dos vídeos dele, tem gente que é trouxa, que acha que nada vai acontecer, que as medidas dos Estados Unidos aqui não vão resultar em nada. Ora, estão acontecendo justamente porque o último grupo de impensantes, de pessoas sem capacidade racional nenhuma, foi os Estados Unidos, sem empresários, os Faria Limers. Foram lá tentar conversar. Receberam do Christopher Landau a mesma resposta. Não é aqui que vocês têm que falar. Como nos Estados Unidos é permitido o lobby, né? Vocês têm que fazer o lobby em Brasília. Então eu vejo esse movimento da anistia como uma conjunção de forças. Os empresários burros, não sei como são bem-sucedidos no comércio, no mercado, né? Mas são burros, sem entender que é sobre a parte política que tem que pressionar Brasília. O pessoal do agro, o pessoal dos bancos, a ficha demora para cair. É como se não tivessem falado, como se na carta do Trump logo inicialmente não tivesse apresentado o problema em si. Então o que acontece? Vão lá e tomam isso pela cara, aí começaram a entender.
Eu tenho quase certeza que deve haver muita pressão por baixo do pano aí, para que as coisas comecem a mudar. E principalmente o medo de Alcolumbre, medo de Mota, que é maior da lei Magnitsky dos Estados Unidos, que é maior do que o medo que tem do STF. Ontem, mais um desses jornalistas, sem nenhuma capacidade argumentativa, veio dizer isso. Eu tenho que repetir que não tem capacidade, não tem nenhuma capacidade de apreciação lógica, né? Ele veio dizer o quê? Ele veio dizer que, olha, patriotas, vocês que queriam tanto o voto impresso, vocês acabaram conseguindo agora o voto secreto na Câmara. Meu Deus do céu, que burrice! O voto que se quer auditável não é deixar de ser secreto, saber quem votou. É simplesmente saber quantos votos houve de fato para um candidato, seja quem seja. Tanto que cairia numa urna, num recipiente, a impressão do voto, depois da pessoa confirmar que aquilo que ela teclou, aquilo que está impresso na boleta, ela cairia lá. Mas não se identificaria o eleitor. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. E além disso, falam que agora o PT vai usar a blindagem para boicotar a anistia. E parece mesmo que alguns desses, né, com um déficit cognitivo igual, estavam falando isso. Depois se deram conta do que está sendo votado na blindagem. O que é? O Congresso tentando se livrar das chantagens processuais do STF. Aquilo que acontece com o Mota. Vai votar a anistia, no dia seguinte que ele toma posse, não sei quando, aparece a Polícia Federal na casa do pai dele. Clara coação. Claro, ele é convidado, mas já está na casa do Alexandre, e o STF atua de uma forma, usando de um matiz gangsterista, né? Ameaçando com o processo. Então o que eles querem? Estando oculto o voto, o que o STF vai poder fazer contra aquela pessoa? Não sabe quem votou? É isso que eles querem. Então, o PT de repente se dá conta, ou seja, qualquer um que soubesse pensar, quando recebia a notícia, fala assim, olha, isso aí é bom. Não, o PT se dá conta e agora começa a militar contra a blindagem. Eu já disse uma vez, as pessoas acharam que era muito imoral, mas eu falei, podem ver nos meus escritos, eu falei isso, que muito embora fosse moral, a única saída era uma anistia ampla, geral e restrita para todos os parlamentares, por qualquer crime que eles tivessem cometido até a data da promulgação da lei da anistia, salvo os crimes hediondos. Pronto. O STF nunca mais poderia pressionar ninguém com processo. E eu ainda vou mais. Pese o viés imoral, eu ainda vejo também, né? Eu ainda vejo que o que acontece? O que acontece é que era necessário uma anistia até para os ministros do STF, para que caso algum deles estiver chantageando os outros, que ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo sabe o que o outro fez, esteja chantageando os outros, vocês talvez imaginem quem, não sei, né? Não sei, para que siga até o fim com esse procedimento inquisitorial, ditatorial, usurpador das prerrogativas dos outros poderes, essa ditadura judicial, para que algum deles não possa fazer isso, chantageá-los e obrigá-los, porque eles com medo que vai ser revelado. Então pronto, anistia para todo mundo. Era uma solução. Porque eu não descarto isso. Eu não descarto que eles também estejam com medo por causa de algo interno. Também não descarto isso. Mas enfim, essa habilidade resolve. Aí agora ficam falando, não, vamos ver o que o STF tem a dizer. Vamos ver o que o STF tem a dizer, né? Vamos ver se o STF, se ele vai aprovar nosso projeto de anistia. Ora, isso aí já é o que eu estava falando da autofagia do sistema que valida a si mesmo. Tem que ficar bem claro, tem que ser uma posição firme. Então eu vejo que o momento, pese não ser ainda uma vitória consumada, não sabe qual vai ser o texto da anistia, é um começo. E eu tenho certeza, ela vai ser ampla, geral e restrita. Não tem como ser outra coisa. E isso aí não é pela vontade deles.
Isso aí é porque a pressão americana não vai entrar no gargalo malemolente, fisiológico da política brasileira. Nós não estamos lidando com esse tipo de pessoa, em que se dá um uso retórico ao poder. O Brasil respeita todas as democracias, a autodeterminação dos povos, e então vamos conversar. Né? Isso aqui serve aqui. Né? Esse leguleio, essa bobajada toda, retórica serve para a cena brasileira, né? Mas não para a expressão que vem lá de fora, com fundamentos muito potentes e arraigados. Obrigado.